Alô, pessoal, direto ao ponto aqui. O que é mais importante para o Internacional? Libertadores da América ou Campeonato Brasileiro? Comecei a me fazer essa pergunta aí depois da entrevista coletiva do técnico Diego Aguirre, após o empate por 0-0 contra o Olímpia lá em Assunção, quando ele disse que deve preservar alguns jogadores na partida contra o Juventude, marcada para sábado de noite no Beira-Rio. Aí fui tentar descobrir qual a escalação do Internacional, que tipo de preservações o técnico pode saber. Perguntei para o Tiger Junk, que é repórter, setorista do Internacional na Band, e ele me disse que pela cabeça dele, a sensação que ele ficou é que o Inter vai mudar completamente a equipe. Completamente mesmo. Vai colocar uma equipe totalmente alternativa. O Tiger especula o Marcelo Lomba, o Mazetti como lateral direito, Pedro Henrique, Lucas Ribeiro e Paulo Vitor na defesa, Lindoso, Johnny e Nonato no meio de campo, Palácios, Vinícius Melo e Galhardo no ataque. Claro que ele não cravou essa escalação, disse que é uma possibilidade, não havia conseguido falar com ninguém ainda depois do jogo em Assunção. Ele se baseava também na entrevista do Diego Aguirre e também no fato de que há uma grande proximidade entre o jogo da última quinta-feira e o jogo de domingo. E, de acordo com ele, com a projeção do Tiger, muitos jogadores, talvez sentissem aí um jogo em cima do outro e o melhor fosse parar. Eu não chego a tanto assim. Não chego a tanto. Acho que alguns jogadores, claro, serão preservados, mas creio que o Daniel vai receber outra chance como goleiro. Daniel, que aliás renovou seu contrato de grande atuação no jogo lá do Paraguai. Acho que o Bruno Mendes, que tem sido aí uma experiência muito positiva para o Internacional como zagueiro, acho que ele vai jogar. O Cuesta não, o Cuesta até pela idade talvez fique fora mesmo. Mas acredito que o Edenilson deva ser escalado, assim como o Caio Vidal, que na minha opinião está crescendo muito como atacante, tá muito mais seguro agora, está melhorando o arrebate, não fez gol ainda, mas tem chutado bem. Daqui a pouco o gol sai, quase saiu, e seria um gol sensacional contra o Olímpia. Aquela bola quase que da entrada da área, que o goleiro salvou lá no ângulo. E ainda acredito que o Tyson possa jogar, pelo menos alguns minutos, para que justamente comece a recuperar a condição física e aí sim possa jogar o jogo de volta contra o Olímpia, na próxima semana, jogo que vai apontar um dos dois times como classificado para a etapa de quartas de final. E também acho, e aqui está a maior razão para que o Internacional não preserve tanto assim, o Internacional é o 15º colocado no campeonato. Ele só tem 4 pontos a mais do que o Sport, que hoje é o primeiro clube rebaixado. Então não pode vacilar o Internacional, sob pena de daqui a pouco estar ali também entre os rebaixados, e aí bate o pânico, né? Clube grande, ameaçado de rebaixamento, bate o pânico. A gente tem um exemplo aqui do que aconteceu com o Grêmio, está acontecendo. O Grêmio teve que fazer uma reformulação, trouxe o Felipão, que agora começa aí a vislumbrar uma situação melhor, mas ainda está na zona de rebaixamento. Então o Internacional tem que valorizar muito o jogo contra o Juventude e, se for o caso, reduzir a carga de trabalhos para os titulares na próxima semana, deixando os jogadores aí sim mais aliviados para enfrentar o Olímpia. Então, é um jogo em que preservações certamente vão acontecer, mas não confio tanto assim que haja uma mudança radical. Queria falar aqui a respeito de dois jogadores, a atuação de dois jogadores contra o Olímpia. Primeiro, o Patrick. O Patrick, ele incomodou muito o torcedor lá no Paraguai, porque ele errou a maioria das jogadas. Uma coisa que o Patrick tem de bom é o drible. E ele praticamente não conseguia. Ele passava por um, perdia para o outro, às vezes chegava atrasado, parecia assim, sem uma energia que é habitual no Patrick. Mas eu vi coisas boas no Patrick no sentido coletivo, até falei no apito final da Band várias vezes, voltando, roubando bola dos jogadores do Olímpia, sendo um grande parceiro para o Moisés. Algumas coisas que às vezes o jogador faz assim, sem necessariamente ser uma jogada de criação, mas também é preciso que se valorize a contribuição tática do jogador, e o Patrick fez isso. Mas óbvio que tecnicamente só foi crescendo na parte final do jogo, e aliás o Aguirre lembrou isso. Para o Aguirre, o Patrick foi um dos melhores jogadores do Internacional nos últimos 20 minutos do jogo. E são nos 20 minutos aqueles dribles fantásticos que ele deu, um deles aí,
que deixou o jogador muito mal, né? O marcador completamente sem saber o que fazer, fez o cruzamento e o Yuri Alberto, na frente do goleiro, acabou perdendo o gol. Queria fazer esse reparo sobre o Patrick. Às vezes o cara tem que ver também, e acho que é isso que os técnicos enxergam, né? Nós, torcedores, críticos, às vezes não valorizamos tanto a ação do jogador sem a bola, mas para o treinador isso é fundamental e é isso que fez com que o Aguirre o elogiasse lá no Paraguai. O outro é o próprio Yuri, que perdeu esse gol que agora referi aqui. Definição do Aguirre sobre o Yuri. O Aguirre foi centroavante, é bom lembrar disso, ele é do ramo, ele conhece essa posição. É um excelente jogador, disse o Aguirre sobre o Yuri, só tem 20 anos, ainda é um menino e precisa de tempo e de jogo. Mas eu acho que o Yuri, apesar de reconhecer também essa participação dele, faz o pivô muito bem, ele é forte, consegue se impor aí contra os zagueiros, mas acho que está desperdiçando muitas chances e já é hora de começar a aproveitar, porque logo, logo veio o Guerreiro de volta aí e pode se reacender uma briga pela posição de centroavante do Internacional. Dê seu like, ative as notificações, se inscreva aqui no canal. Sempre um grande prazer contar com você por aqui. Até a próxima!